Olá, seja bem-vindo a 3 episódios que reúnem necessidade, amor ao próximo, a medicina e resultados que impactam positivamente na vida de pessoas, com as quais nós temos uma longa história. Médicos que acumulam a função de professores, estudantes de medicina e outras pessoas deixam a cidade por uma semana e rumam para um território onde a vida segue em um ritmo bem diferente. No ar, Expedição UFMT Xingu 2024. O uso de bebidas de álcool compromete a saúde e o comportamento em aldeias indígenas. Foi esse problema que chamou a atenção de um dos maiores líderes do Parque Nacional do Xingu. Do apelo do velho índio, nasceu um projeto que melhorou o passado, interfere no presente e pode ser bem maior lá no futuro. A equipe que deixa Sinop, no norte de Mato Grosso, tem a missão de dar continuidade a um projeto que nasceu em 2017. A expedição UFMT Xingu segue este ano de 2024 com alguns reforços. Além de uma pediatra, tem oftalmologista, clínico e agora um neurologista. Junto com eles, estudantes de medicina e um grupo de odontologia de uma faculdade privada parceira do projeto, além do Instituto Dois Pinheiros. E tem ainda o time da logística, que leva equipamentos, mantimentos, remédios e outros utensílios para uma semana de atividades. O grande desafio é a questão da distância, né? A distância, o difícil acesso, né? Nós temos uma primeira etapa da viagem com transporte via terrestre, com estrada de chão, né, de terra. A segunda etapa da viagem é via barco. E então isso também leva a gente a ser um desafio você levar uma quantidade de pessoas, né, no local e garantir suprimentos para elas durante vários dias. A navegação no rio Xingu nesta época do ano exige atenção. É tempo de seca, são quase 6 meses sem chuvas. Bancos de areia são formados, o que pode atrapalhar o funcionamento dos motores e o deslocamento dos barcos. Mas com o apoio e o conhecimento do pessoal dos DCEIs, instituições locais, a navegação segue tranquila. De cima, a paisagem encanta. Além do volume de água, mata fechada e praias de água doce, formam um cenário encantador. Atualmente, 6.000 pessoas vivem no Parque Nacional do Xingu, criado em 1961 por decreto presidencial. O trabalho foi liderado e executado pelos irmãos Vilas Boas. O médico oftalmologista e professor universitário Douglas Yanai, um dos coordenadores da missão, explica que em 8 anos de atividades, são mais de 1.000 atendimentos realizados. Só este ano são projetados mais de 200, 250 atendimentos e ao longo dessas edições todas nós já realizamos cerca de 1.000 atendimentos entre consultas médicas, procedimentos, cirurgias e os tratamentos propostos. Essa é a aldeia Metutiri, onde encontramos um nobre morador. O cacique Raoni, que visitou vários países em todês com o cantor Sting, astro mundial do rock nos anos 80, além de famoso, exerce uma forte liderança local. Foi Raoni quem provocou a vinda dos profissionais e estudantes de saúde para cá. O projeto UFMT Xingu surgiu de um contato do cacique Raoni e das lideranças indígenas com o professor Duarte Guerra, que solicitou que a gente pudesse ajudá-los em algumas frentes. Uma delas, a prevenção e o conhecimento, combate ao alcoolismo. Dali acabaram saindo todas as outras ações, as ações médicas também, com atendimento oftalmológico, atendimento pediátrico, atendimento clínico, atendimento psiquiátrico e especialidades como atendimento neurológico e as ampliações que a gente tem feito nas últimas edições. Os problemas com as bebidas de álcool para os povos originários são mais graves do que para os brancos, conforme explica o professor Duarte Guerra, um dos mais antigos da expedição. Uma verdadeira praga assim, que a gente fala, né, para a saúde indígena, que é o alcoolismo, né? Então nós temos um grande indigenista brasileiro, a gente fala em todas as nossas conversas com eles, né, quando a gente vai falar de prevenção de alcoolismo, a gente cita, porque ele é muito respeitado, o Orlando Vilas Boas, que dizia assim: se você quer acabar com o índio, dê bebida alcoólica para ele, né, porque eles não são preparados, é um elemento muito externo à cultura deles. Além disso, eles não são preparados biologicamente, né? Pela genética deles, eles têm muito pouca competência em metabolizar o álcool.
Então é muito um indígena exposto ao uso de álcool, ele sente os efeitos assim muito rapidamente, muito intensamente. Então também facilmente ele se torna, mais facilmente do que a população não indígena, dependente do álcool. E quando a gente fala de álcool entre populações indígenas, na esteira do alcoolismo tem muitas coisas assim bastante desagradáveis e estranhas, né, aos costumes indígenas. Por exemplo, violência interpessoal, suicídio e até mesmo abuso. Coisas assim que a gente não vê em população indígena, mas que quando entra a bebida alcoólica começa a aparecer. O atendimento ao pedido do cacique Raoni vai além das palestras. São oferecidas encenações e orientações profissionais para ajudar a conter o problema. A aldeia Metutiri tem outros desafios, como a saúde dos olhos. Então, a rotina é alterada, com atendimento aos adultos. Muitos reclamam que encontram dificuldades para enxergar. Então a gente checou se as pessoas tinham alguma deficiência, como miopia, hipermetropia, e a gente também analisou que existiam muitos casos de catarata. Então foi bom, a gente fez alguns exames de fundo de olho, a gente conseguiu ver o nervo óptico, algumas estruturas que a gente sempre vê falando no livro, e foi bem interessante. Após os exames, quem vai precisar de óculos já escolhe a armação que achar mais bonita e confortável. Os pacientes querem algo personalizado. As informações coletadas durante o trabalho ajudam na fabricação das lentes. Em menos de um mês, após as consultas, novos óculos serão entregues aqui ou nas casas de apoio que a FUNAI disponibiliza em cidades como Sinop, Colíder ou Alta Floresta, vizinhas do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. E as ações vão além. Uma vez que os atendimentos são realizados e os diagnósticos são feitos, sempre que possível nós tentamos tratar as condições que são possíveis serem tratadas localmente. Mas é claro que algumas doenças requerem exames adicionais, que muitas vezes são encaminhados para o distrito ou para a saúde, que nos dá esse suporte, e algumas coisas são tratadas também em Sinop. Por exemplo, cirurgias de catarata ou às vezes um ou outro exame complementar em que haja necessidade e não possa ser feito pela rede ou em loco. Durante a expedição, crianças são avaliadas. Em todas as aldeias há constatações semelhantes. Mas essa é uma nova parte da história que você vai saber no próximo vídeo. Além dos cuidados com as crianças, a série Expedição UFMT Xingu volta daqui a pouco, mostrando como essa iniciativa se encaixa na formação de novos médicos. Voltamos já!